turn up the heat. Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um painel do PF Amazônia, agora trazendo um tema de transformação. A gente está aqui com a Kênia e o Léo para falar sobre a diferença que eles criam e desenvolvem dentro dos seus núcleos. Para participar desse painel conosco, a gente tem a Volvocar, nossa super parceira, que tem feito total diferença na indústria automobilística. Kênia, por favor, fale um pouquinho da sua trajetória e, antes de mais nada, também muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, é uma honra, é um tema que toca muito, tem a ver com o meu trabalho, com as agendas, com os meus compromissos. Agradeço a Volvo pelo convite. Enfim, eu sou Kênia Maria, sou uma mulher de 45 anos, tenho um neto de 1 ano, sou mãe de 2 adultos, responsáveis, comprometidos também com tudo isso que a gente hoje vai abordar aqui. Sou escritora, escrevo livros infantis. A minha última publicação é Flechinha, o Príncipe da Floresta, um menino que passa por desafios até se tornar rei da floresta, né? Ele combate o monstro da poluição, então fala muito sobre tudo que a gente vai conversar também, sobre o compromisso, né, que nós precisamos ter com a natureza, e isso para mim é muito natural, por conta como foi falado, da minha religião, que mais é uma filosofia de vida, que é uma religião de matriz africana, que nasce na África e com isso traz uma pedagogia própria, uma filosofia própria. Estou como defensora das mulheres negras pela ONU Mulheres, uma das agências da ONU, né? Nós estamos com a Agenda 2030 para um planeta 50-50, e sou uma ativista, assim, pelos direitos humanos e principalmente na luta antirracista. Maravilha! Léo, e você? Conta um pouquinho aqui para a galera te conhecer melhor, fala dos seus projetos, da sua história. Bom, pessoal, meu nome é Léo Fará, eu sou capitão do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, mas atualmente eu estou licenciado. Me licenciei para estar à frente de um projeto muito legal, que é a UNOS, que é uma associação voluntária que trabalha principalmente respondendo a desastres e tentando combater a desigualdade social. A gente traz junto, né, de uma bagagem de 17 anos aí, à frente de resposta a desastres, tanto de incêndios florestais quanto os desastres com barragens. E a gente viu a necessidade que muitas vezes o governo ele não tem braço para conseguir abraçar todas as pessoas e precisa de iniciativas como essa. Eu sou autor também de 2 livros, estou lançando o 3º livro agora no final do ano, que conta muito dessas experiências de casos reais e como que a gente pode impactar a vida das pessoas positivamente, de maneira rápida, principalmente em momentos tão difíceis, né? Costumo dizer que o bombeiro ele é a pessoa mais importante no dia mais difícil da vida de alguém. Então, a gente tenta trazer isso e ter esse acesso às pessoas que não têm tanta oportunidade. E aí, a UNOS, que foi essa associação que a gente fundou esse ano para que a gente consiga diminuir esse tipo de igualdade e levar o alívio a todas as pessoas. Bacana. E vocês 2 fazem a diferença nos seus núcleos, né? Eu acho que cada um tem um perfil totalmente diferente do outro, uma história, uma trajetória muito diferente, mas fazem a diferença. E eu queria entender como é que vocês estão fazendo a diferença hoje. Kênia, conta pra gente um pouquinho. Mas preciso lembrar que isso é uma realidade dentro da comunidade negra e indígena, né? Isso, na verdade, a ecologia, o que a gente fala hoje de desmatamento, rio, mar, oceano, árvore, vento, tudo para nós
sagrado, né? Inclusive a gente chama de Deus, a nossa relação com o sagrado é essa, é com a ecologia. Então, eu fico muito feliz de lembrar, por exemplo, em 92 eu tinha 15 anos, né? Antes mesmo, junto com a luta antirracista, eu pensava já sobre a Eco 92, foi um momento muito interessante no Rio de Janeiro, onde todas as escolas, estudantes das escolas públicas escreveram redações, e isso foi um concurso de redação na Eco 92, e eu falava já de ecologia por conta da minha atuação dentro de uma religião que eu chamo de filosofia, que é o candomblé, as religiões, todas as religiões de matriz africana. Eu falo o samba também, é uma religião de matriz africana. A gente fala disso, né? O respeito aos animais, o respeito à biodiversidade, e também quando eu trago essa reflexão sobre ecologia, preservação, né? E luta antirracista, né? Para um bem de toda, por conta da agenda por um planeta 50-50 e por conta da campanha que eu lidero junto com o elenco, Thaís Araújo, Érico Braz e outras pessoas muito importantes para essa luta, a campanha do Jovem Negro Vivo, que também é uma campanha da ONU, né, que fala também da agenda da década do afrodescendente criada pela ONU, que são 10 anos, né, de 2015 a 2025. Então, tudo isso fala de ecologia. Então, eu fico feliz que isso se popularizou e está nas redes sociais, e a gente vê meninas que não têm, né, não são de comunidades quilombolas, ou que têm uma ligação com a religião africana ou com a filosofia. Quando eu falo de religião, eu estou falando, religião não dá conta, né? Eu falo realmente de filosofia. Eu vejo muito interessante, eu vejo um avanço e não tenho como falar, e quando você fala o que você tem feito para impactar, eu não tenho como falar de mim, né? Eu falo de um coletivo. E é isso esse compromisso que eu acho que está aqui, que a gente vem conversando sobre isso. Eu falo por um coletivo. Se eu estou aqui é porque outras falaram, né, antes de mim. E aí eu queria citar essas outras, que eu acho que o trabalho que eu tenho desenvolvido com a Volvo é muito revolucionário, quando fala de cuidado com o outro, fala de ecologia, fala de gente. Eu fico muito feliz em ser uma dessas pessoas escolhidas para estar aqui falando, e acho que esse ativismo, esse avanço, a tecnologia tem muito a ver com o meu povo, quando eu lembro que a mãe de Fela Kuti foi a primeira mulher a dirigir um carro na Nigéria, né? Fela Kuti é esse homem que fala de avanço, e eu acho tudo isso, essa experiência, né? Quando eu falo de um coletivo, porque está tudo dentro de um combinado que foi feito pela comunidade negra, de dirigir, de estar discutindo sobre os avanços da nossa sociedade, o impacto que a diversidade faz em relação a isso. Então, eu falo pelo um coletivo, e minha forma de atuar é sempre pensar em gente, em ecologia, e eu acho que tem tudo a ver com a proposta aqui, principalmente com a Agenda 2030, que é o objetivo de ter até 2030 todos os carros híbridos elétricos, né? Eu acho que é um grande avanço. Então, acho que estamos bem conversados, e é isso que eu tenho pensado. Com certeza. A Volvo tem sido disruptiva, né, nessa questão dos carros híbridos ou 100% elétricos, e é muito interessante ver essa diferença de fato acontecendo no nosso país, no Brasil, porque a gente vê a eletricidade automobilística acontecendo lá fora, mas aqui ainda é tudo muito complicado. De toda forma, a mudança está acontecendo. E aí eu queria entender como é que você, Léo, tem feito essa mudança no seu núcleo.
Olha, assim, nos últimos anos eu participei de várias operações, principalmente envolvendo desastres ambientais, né, desastres com barragens, principalmente o desastre de Mariana, o desastre de Brumadinho, e não só eles, né, que aconteceram aqui em Minas Gerais, mas vários outros eventos, como as queimadas no Pantanal, na Amazônia, e a gente via que muitas vezes o governo, né, que deveria tanto é, não permitir com que isso não acontecesse ou evitasse e se prevenisse, não tinha braço para fazer. Então eu decidi me licenciar da corporação e aí a Volvo, que foi uma parceira super legal, que acreditou nesse sonho, que a gente poderia montar uma associação de pessoas que realmente se preocupam com o meio ambiente, que se preocupam em evitar esse tipo de desastre, porque existe o desastre que ele mata imediatamente e existe o desastre que ele mata lentamente com o tempo, né? Se a gente permitisse a quantidade de queimadas, se a gente continuar permitindo essa devastação do meio ambiente, isso com certeza vai impactar muito as nossas gerações futuras. E a gente então decidiu formar esse grupo, essa associação, que pretende ajudar as pessoas mais vulneráveis, que não têm tanta condição de recuperar após um desastre, de encontrar pessoas que às vezes estão desaparecidas, de fazerem aceros próximos das suas casas e mostrar a importância da gente preservar o meio ambiente de acordo com todas as ODS da ONU, para que a gente consiga, acima de tudo, deixar um lugar melhor no mundo. A gente fala muito dentro da UNUS, que é essa associação, de que quem muda uma vida, muda o mundo. Então, quando a gente muda a vida de uma pessoa que realmente foi atingida por um evento desse, a gente está mudando o mundo, porque a partir dela a gente pode impactar várias e várias pessoas. Então, é muito bom a gente ver festivais e painéis como esse, realmente preocupados com toda a preservação, para que a gente tenha um mundo mais sustentável e um mundo, igual a Kênia falou, com menos desigualdade possível. A gente tem um dever muito grande de erradicar essa desigualdade, de erradicar todo esse desmatamento e tudo isso que vem contribuindo muito para que esses eventos aconteçam, né? Os desastres, cada vez mais, eles estão aumentando por conta dessa vulnerabilidade. E a gente vem tentando mudar isso dentro dos nossos núcleos e capacitando pessoas para evitar. Então, quando a gente vai numa comunidade que mora próximo de uma área de desmatamento, ensina essa comunidade a combater início de incêndio florestal, a gente está provocando, né, a gente capacita essas pessoas para que elas cuidem do mundo inteiro. A gente capacita aquele núcleo, mas aquele núcleo está cuidando da vegetação, está cuidando daquele ecossistema para todo mundo. Então é isso que a gente acredita, que essas pequenas atitudes, elas realmente podem fazer a diferença. E a Volvo tem sido uma grande parceira, porque por questões de segurança, a Volvo já era conhecida bastante por ser um dos carros mais seguros, mas hoje é como uma das empresas que mais se preocupa com a preservação do meio ambiente e com essa sustentabilidade. Kênia, você tem alguma pergunta para o Léo? O que você acha dessa história? Como é que você vê essa questão do preparo e da inteligência emocional também na sua atuação, né? Na forma que você lida aí no seu dia a dia? Primeiro eu fiquei aqui atenta ouvindo o Léo falar, né, do que quando você vai salvar uma pessoa, você não olha você não sabe nem se é um cachorro, se é um animal, se é, sabe, E aí ele fala o que eu pergunto e, na verdade, já entendo o que é. Você falou do afeto, né? Você falou que você precisa ser... É uma coisa que você precisa ter afeto, você precisa se comover. Eu acho que você precisa ter humanidade, que é isso que a gente está falando, né? É sobre se humanizar, porque quando a gente chega ao ponto de não se preocupar, né, de realmente a vida do outro não importar, é porque a gente se desumanizou e aí a gente olha como tudo, sabe? Quando a gente desumaniza o outro, né? Que é o que acontece hoje. Hoje a gente falou de saúde mental, foi um tema muito falado durante as Olimpíadas, né? Eu acho que o Léo é quase um atleta, né? Você compra um papel de um atleta e saúde mental tem que andar junto. Então,
A minha pergunta é isso, né? E a gente recém saiu, ontem terminou setembro, né? Que é um mês que fala sobre saúde mental e suicídio e transtornos, né? Então eu acho que é sobre humanização, né? O que eu sinto quando você fala, né? De salvar, a gente só tem o afeto se sensibiliza com vida quando a gente está suficientemente humanizado. Eu acho que quando a gente perde o amor é porque a gente se desumanizou, e eu acho que é sobre isso, né, Léo? Achei lindo. Não, você falou tudo, sabe por quê, Kênia? A nossa associação ela chama HUMUS, que é uma sigla para Humanitarian Us. Nós somos humanitários. Então, a nossa ideia, eu fico até arrepiado quando você fala assim, porque realmente é o que a gente precisa. A gente precisa de mais humanidade, a gente precisa de saber que a gente precisa de se importar com o outro. Eu acho que falta muito disso hoje em dia, da gente se importar e olhar com compaixão e carinho para o próximo. Então, você bem falou aí no Setembro Amarelo, a gente quantas e quantas vezes a gente atende ocorrências de tentativa de autoextermínio, onde o tentante ele chega numa situação onde, na verdade, não é que ele não quer viver, é porque ele não consegue enxergar uma saída para a dor que ele sente. E, às vezes, uma palavra carinhosa, um abraço, um livro que a pessoa lê, é algo que pode transformar vidas. E você falando até mesmo desse último livro que você está escrevendo, né, eu achei assim... Poxa, que ideia, que coisa sensacional, porque eu acredito muito na educação, principalmente das crianças, sabe? Eu acho que quando a gente educa as crianças, que mostra que tem um protetor, uma criança protetora da floresta, eu acho isso sensacional. Eu acho que isso aí muda realmente o curso de uma vida inteira, muda o curso de gerações e gerações. E são essas pequenas atitudes que elas realmente fazem um impacto que a gente não consegue mensurar. A gente nunca sabe se o bom dia que a gente dá para uma pessoa, olhando no olho dela e falando o nome, ela vai fazer a diferença ou não na vida daquela pessoa. Às vezes você está entrando no elevador e segura uma porta e a pessoa começa a acreditar um pouquinho mais na humanidade. Fala assim, poxa, tem pessoas legais nesse mundo. E eu acho que, acima de tudo, está faltando um pouquinho isso. É levar um café, é segurar a porta do elevador e levar uma palavra de carinho. Ai, que coisa linda. Parabéns mais uma vez, de verdade. Me emocionou a tua história, de verdade. Bom, parabéns para vocês dois, né? A gente vem com esse papo de diferença e, como comentei no início aqui da conversa, são duas pessoas completamente distintas, com repertórios diferentes, mas que no final se unem através dessa questão da humanidade, do ambiental e da preservação, seja da cultura, da natureza e de pessoas, no final das contas, né? Léo, você teria alguma pergunta para a Kênia? Não, eu fiquei assim, fiquei encantado, de verdade, né? Quando lançar esse livro, eu quero um, viu, Kênia? Faço questão de te mandar um também, porque assim, eu acho assim, eu acredito muito nessa questão da capacitação. A gente teve agora, né? Nossa organização teve agora no Haiti, em resposta ao terremoto, e a gente largou tudo, deixa a família para trás. Existe um perigo muito grande. E, acima de tudo, que a gente tentou deixar naquele país, já que não era mais possível a gente resgatar pessoas com vidas, a gente decidiu capacitar essas pessoas para que, num próximo terremoto, elas saibam como atuar, elas saibam como tirar pessoas de escombro e salvar. Uma pessoa que elas salvarem já valeu toda essa operação, tudo que a gente fez, tudo que a gente conseguiu mobilizar. Então, assim, eu não tenho nem palavras, eu acredito que realmente pessoas como vocês, né, eles falam muita gente sobre que bombeiros são heróis, e eu falo assim, eu bato na tecla, bombeiro não é herói, porque o bombeiro ele é treinado para isso, ele é capacitado para isso. Agora, quando a gente pega uma pessoa que não tem conhecimento técnico na área de bombeiro, mas que com uma simples atitude, seja escrevendo um livro, seja levando uma palavra, pode salvar o mundo inteiro, realmente essas pessoas, né, e no caso você, que realmente é uma heroína. É isso que a gente tem que bater palma mesmo para isso. Você também, querido, com certeza. Eu fico visualizando, né? E principalmente, mais uma vez, chama a minha atenção quando você fala, a gente está ali para salvar, tirar da lama, a gente não olha. Eu escrevi Flechinha por conta da uma conquista, né, da comunidade negra, que é a Lei 10.639, criada, né, junto com as ações afirmativas
né? A Lei 10.639 vem junto com as ações afirmativas, perdão, como cotas. E aí fala do ensino da África nas escolas públicas e privadas, né? Que é muito importante porque não é só para a comunidade negra, né? A história do negro no Brasil, sem correntes, né? Com toda a sua contribuição, é de um valor riquíssimo para todo o Brasil. Então, o Flechinha, ele é um menino que vem da África e é encontrado por uma mulher indígena na floresta, numa floresta mágica no Brasil, e esse povo indígena ensina a Flechinha a falar com a natureza, com os pássaros, né, com o rio. E quando o Flechinha aprende todas as regras, né, todas as tarefas, os deveres e direitos, a colher frutas na hora certa e a não desperdiçar, ele se torna um príncipe defensor da floresta. Esse livro ele luta contra o monstro da poluição, que na verdade foi criado por humanos, né? Então ensina as crianças a ecologia, o valor, né, da ecologia, da preservação. E esse livro eu tenho assim, a orelha desse livro foi escrita por Djamila Ribeiro, que é uma pensadora, filósofa que eu admiro muito, amiga. E uma mulher que carrega um defensor da floresta, uma mulher também do candomblé. E é uma homenagem também a Djamila, porque ela é uma mulher que cultua a floresta. Então, foi uma homenagem a ela e a todas as crianças brasileiras, principalmente as crianças negras que precisam conhecer sua verdadeira história. Então, por isso, Contos de um Brasil que eu não sei. Muito incrível. Costumo dizer, né, na verdade, que existem vários Brasis dentro de um só. Então, por onde a gente for, a gente vai encontrar aí uma diferença. Nem precisa ir muito longe, às vezes, para encontrar essa miscigenação acentuada. E na parte do seu projeto, Léo, queria entender, pensando um pouquinho nisso, como é que é a atuação dividindo assim por regiões. Ela é nível Brasil e mundo, tá? Então, assim, a gente é um grupo que está capacitado e preparado, a gente fala assim, que é qualquer lugar, qualquer hora, qualquer missão. Principalmente voltado para essas questões de eventos naturais extremos, né, que acabam ocasionando desastres. Então, seja um incêndio florestal, seja um rompimento de barragens, sejam fortes chuvas. E esse grupo nosso, ele desloca mediante uma vulnerabilidade daquela população local. Então, para isso, a gente precisa de ter várias pessoas que conhecem as realidades. Né? A realidade da Amazônia é uma, a realidade do sul do Brasil é outra. Então, a gente tem várias pessoas que são capacitadas e que conseguem atender em determinada situação. O nosso foco principal é a resposta ao desastre e a capacitação de pessoas locais para que elas não fiquem tão vulneráveis. Né? Até dentro de um dos objetivos da ONU é fortalecer as cidades resilientes, as comunidades resilientes. Então, a gente, mediante um chamado, uma solicitação, até mesmo uma vulnerabilidade, a gente desloca primeiro uma equipe pequena, faz a avaliação, faz a resposta e ajuda, seja na reconstrução, seja na capacitação. Então, a nossa ideia é atuar o mais rápido possível para a gente minimizar a dor daquelas pessoas que precisam. Porque todo ano vão ter chuvas fortes no Sudeste no final do ano, vai ter a cheia do Rio Amazonas, vão ter queimadas, mas se a gente puder capacitar, treinar e conscientizar as populações locais, né, a gente consegue evitar com que seja danificado muito mais todo esse ecossistema que a gente vive. Então, o nosso interesse com a UNOS agora é capacitar vários núcleos, né, porque o Brasil é um país de dimensões continentais, então a gente precisa de atuar o mais rápido possível. E para isso a gente quer capacitar várias comunidades em vários locais do Brasil para que a gente consiga atuar o mais rápido possível.
a gente vê essa conscientização sendo necessária, principalmente se tratando das novas gerações, né? E você, como mãe e autora também do Flechinha, que é um conto infantil, como é que você vê essa conscientização acontecendo no dia a dia das famílias e principalmente nas escolas? Eu acho que existe, né? Não tem como não falar da tecnologia das redes sociais que popularizou alguns debates. Né? Eu comecei falando de Greta e outras ativistas, né, como Malala e tantas meninas jovens, e falar que isso não é uma novidade, né, que esse assunto seja de interesse da juventude. A juventude sempre está à frente em relação à revolução, né? Isso não é novidade. E com a popularização destes debates, inclusive, né, nas, nas, na dramaturgia, nos filmes infantis que falam de preservação, eu falo muito do audiovisual, da responsabilidade do audiovisual, além da educação, né? Que é educação quando a gente fala de cultura. Eu acho que tem, e a Lei 10.639, que traz, né, que fala que as escolas precisam falar da história real dos negros, todas essas contribuições fazem com que o avanço aconteça, né? Faz com que meninas se interessem por esse debate, que meninas entendam, por exemplo, você fala de educação, né? Eu como mãe, de que o menino não tem que dirigir o carro, por exemplo, né? Mulheres sabem dirigir, inclusive. Eu quero, se alguém puder confirmar o que eu vou dizer agora, são as que menos causam acidentes. Então, assim, essa história de pilotar fogão, isso tudo não basta ensinar. Você não pode. Temos um carro, uma família, a mulher tem que dirigir, porque a menina precisa ver. Não é só falar, olha, filha, a menina tem todos os direitos, mas na hora de colocar, às vezes a família tem um carro, o pai está sempre dirigindo e a mãe está sempre na cozinha. Então, é sobre fazer. Educação é sobre fazer, não é sobre o que você fala, mas é sobre o que você faz. Então, eu vejo muita mudança nesse sentido, eu acho que é fundamental, né, que esses debates sejam, esse assunto seja cada vez mais abordado e cada vez mais cedo. Quando a gente fala de brincadeira entre meninos e meninas, quando a gente fala de atitudes como essa, filha, aprenda, seu irmão vai tirar a habilitação, você, né? Porque às vezes a gente incentiva o menino a tira a habilitação, aprende a dirigir. Não, vamos incentivar as meninas também, que a gente sabe. Então, acho que é sobre isso, a educação. É o que eu ensino aos meus filhos desde pequeno. Sim, no final das contas, a gente traz o tema de representatividade, né? E em todos os aspectos, porque quando eu vejo uma pessoa como o Léo atuando da forma que ele atua, ou uma mulher como você, que promove tantos movimentos, a gente enxerga, né, a capacidade e a possibilidade de fazer acontecer, seja física ou seja estrutural, no final das contas. E, Léo, eu não sei se você já chegou a atuar direto com criança em algum sentido, não sei se você tem filhos, mas eu queria entender do seu lado um pouquinho como é que vocês fazem essa transformação também, um pouquinho de base, e talvez para trazer essa conscientização desde cedo. Olha, eu tenho 2 filhos e só para complementar o que a Kênia falou, um dado que é super relevante é que mais de 70% dos acidentes de trânsito são causados por homens, tá? E até mesmo por isso que as seguradoras elas têm uma redução de taxa para a mulher, porque a mulher ela é muito mais consciente e ela tem um cuidado muito maior na hora do trânsito. E eu falo assim com propriedade, porque eu já atendi muito acidente de carro e a gente sabe que os acidentes, inclusive dos homens, são muito mais graves que os das mulheres. Mas em relação à questão das crianças, a maioria dos bombeiros, nos corpos de bombeiros do Brasil, existe um trabalho que é chamado Bombeiro nas Escolas. E esse trabalho ele vem muito de sociedades tipo
do Japão que trata de conscientização infantil. Porque esses dias é até engraçado, né? Quando a gente... Esses dias não, há uns 5 anos atrás, meu filho era bem mais novo, ele tinha 5 anos de idade, 4 anos de idade, e a gente foi lavar o carro. Quando eu fui pegar a mangueira, meu pai falou assim: papai, não pode lavar o carro com a mangueira, tem que lavar o carro com balde. Então, ele chama atenção. É a mesma coisa que quando você ensina para a criança, ela corrige o adulto. Então, esse trabalho de conscientização das crianças, ele é muito mais eficiente do que a conscientização dos adultos. Então, no Japão, por exemplo, os primeiros socorros eles são ensinados no ensino fundamental. Quando a gente vê projetos desses como a Kenny, que é ensinando, né, pessoas através do flechinha, né, que ele vai ser um agente transformador de vidas. Então, a consciência infantil, ela é que faz realmente muita mudança. E a maioria né, dos bombeiros, né, a gente faz esse trabalho com a consciência do bombeiro nas escolas. E quando a gente faz uma capacitação, capacitar uma criança é muito melhor. Ela tem a mente mais aberta, ela não enxerga tanta diferença, ela tem muito mais humanidade, igual a gente falou. A criança ela é muito mais... está muito mais aberta a entregar, a se doar do que o adulto. Então, eu acredito que o caminho realmente é muito esse, para que a gente tenha uma sociedade mais humana, para que a gente consiga atingir mais pessoas e acabe com tanta desigualdade que a gente sabe que existe hoje em dia. Sem dúvidas. O caminho humanitário de preservação, ele parece tão óbvio, se a gente for parar para analisar, né? Parece tão óbvio. Só que, no final das contas, não é, e é um problema estrutural de anos, e muito importante para nós, sociedade, principalmente nós brasileiros, ter vocês como representantes aí, de, assim, cada um no seu núcleo, mas assim, representando e mostrando que é possível ocupar espaço, que é possível você realizar, que é possível transformar e fazer a diferença no final das contas, né? Então, é isso, pessoal. Eu agradeço vocês pela participação. Parabenizo de todo o coração, assim, por tudo que vocês fazem. Foi uma honra conhecer um pouquinho da história de vocês. E espero que vocês tenham gostado muito. Obrigado, agradeço o convite. Kênia, foi um prazer conhecer você também. Obrigado pelo convite para participar. Eu fico muito feliz de iniciativas como essa, porque, igual eu falei, é do pequenininho, né, do pequeno que a gente transforma o mundo. E aqui, né, mas nesse momentozinho, a gente está realmente transformando muitos mundos, muitos corações. Obrigado pelo convite. Obrigada, Léo. Foi um prazer te conhecer. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, Volvo. Obrigada por esse convite. Que conversa boa, tranquila, né? Falar flechinha aqui na presença do Léo foi maravilhoso. Acho que já virei fã dele, viu? Vai ser meu braço direito. Eu também, já sou fã. Não é? Eu achei maravilhoso, sim. Foi uma coincidência incrível, né? Porque o papo fluiu muito, de uma maneira muito gostosa. Eu espero que muitas pessoas ouçam essa conversa e reflitam sobre tudo que a gente falou aqui. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.